para vocês as competências e as habilidades, beleza? Então, vamos lá. Tá dando para todo mundo ver? Certinho? Então, a gente tem, então, antes da gente entrar aqui, eu vou falar com vocês um pouquinho sobre a competência 3. A competência 3, ela é geralmente uma competência ligada a conhecimento sobre educação física. Por que sobre educação física? Por quê? Porque ela vai falar sobre a linguagem corporal, tá vendo? Como relevante para a própria vida, integradora social e formadora de identidade. Então, a C3 vai ficar responsável pela linguagem corporal e ela está diretamente associada à C4. Dentro da C4, que a gente tem, né, os conteúdos de artes, a gente tem uma parte que é como que o corpo pode ser utilizado como instrumento de arte, principalmente quando a gente fala de performance, quando a gente fala de body art no geral, sabe? Então, corpo como, então dança. Então, algumas questões de dança, elas vão aparecer aqui como instrumento e como suporte. Então, questões como dança, questões como performance vão aparecer aqui, e é importante que vocês mantenham a coerência pedagógica. Por quê? Vamos supor que você erre uma questão fácil de educação física que fale sobre dança e acerte uma questão muito difícil que tenha o mesmo princípio, só que está lá na competência 4. Então, a TRI, ela vai ler isso como incoerência, porque a base das duas questões vai ser a mesma. Então, para vocês manterem aquela coerência mesmo que a TRI procura e conseguirem não oscilar muito entre um nível e outro de linguagens, é importante que vocês lembrem disso na hora que vocês estiverem fazendo as questões. Mas eu não consigo saber direito o que é nível fácil, nível médio ou nível difícil de questão. É isso que é legal da TRI, porque às vezes uma questão que para mim é muito fácil, por causa do meu conhecimento técnico dentro da arte, por exemplo, para você pode ser difícil. Então, a TRI, ela lê a coerência a partir de todas as suas respostas, inclusive dentro dos distratores. Por isso que é legal vocês treinarem uma vez ou outra aí na semana, fazer o simulado lá no ZBS, tá? Também faz o simulado lá no Estuda para você lembrar e treinar as competências separadas. Ou então essas questões, às vezes eu não quero fazer o simulado aqui, eu quero só resolver as questões e vou fazer só no ZBS. Não tem problema, tá? Mas é importante que vocês, eu vou até colocar o link aqui do ZBS para vocês, porque aqui, questões do Enem. Desculpa. Porque o ZBS faz a leitura com a mesma coerência pedagógica da TRI, porque ela lê os dados, entendeu? Então, você vai conseguir saber certinho como que você está errando e como que você está acertando. Fechou? E aí, o que que a gente vai fazer? A gente vai sempre lembrar daquele macete lá na prova de linguagens. Qual que é o macete de linguagens? Primeiro, leia o enunciado. Depois, já vai para as alternativas. Então, leia as alternativas. Porque sempre tem uma alternativa, principalmente se a questão for fácil, que ela já é aquela alternativa que você tira de cara. Quando você, sabe assim, porque é alguma coisa que a própria alternativa é incoerente, ou a alternativa vai falar de alguma coisa, por exemplo, em artes, que coloque como se a arte erudita fosse hierarquicamente superior à arte popular, tá?
E aí, o que que você vai fazer? Você já vai eliminar os distratores óbvios, que são essas alternativas. Sabe aquela alternativa que você fala, velho, essa não é nem a pau? Então, você já tira essa alternativa, porque mesmo que não dê tempo de você resolver essa questão, você já não vai abaixar sua média tanto, porque você não vai ter marcado um distrator óbvio, beleza? Depois desse macete, o que que vocês vão fazer? Vocês vão lembrar lá de ler o texto se for necessário, beleza? Se for necessário. E aí, dentro dessa parte de ler o texto, se for necessário, você vai primeiro ler a fonte, tá? E o título do texto, porque às vezes a resposta está na fonte ou no título. E depois você vai ler a partir do enunciado. Tem uma questão aqui mesmo que eu vou mostrar para vocês. Quer ver? Que se você lesse o texto que estava pedindo para não ler, você iria errar. Quer ver? Deixa eu ver se eu acho qual que é. Deixa eu ver, cadê? Eu acho que é essa aqui, ó. É isso. Ó, tá vendo essa questão aqui? Nós vamos começar aqui. Pois é, por causa do distrator, Manu. É assim, sabe? É porque os distratores, como só tem uma alternativa correta, os textos. E outra coisa, você precisa ler o texto com maldade. Porque, olha, com base no conceito ampliado de saúde, podemos interpretar essa aqui, habilidade 10. A habilidade 10 tem essa ideia de conceito ampliado de saúde. Podemos interpretar que as imagens dos textos 1 e 2, tá? Aí você não vai ler o texto 3, porque só está pedindo o texto 1 e 2. Então, você vai lá, porque se você ler esse texto, você vai ver que a letra A é exatamente o que o texto fala, ó, convidam a pensar sobre o conceito ampliado de saúde. E aí você provavelmente marcaria a questão 3. Só que o enunciado foi muito claro que ele quer a análise das imagens entre o texto 1 e 2. E olha aqui o texto 1 e 2, tá vendo? Aqui você tem um coraçãozinho forte e tal. E aqui você tem, ó, esporte é saúde. E aí olha a resposta, que é uma resposta, inclusive, que não é tão comum em uma questão de visão ampliada de saúde. Então, essa questão, ela foi uma questão que foi para fazer de sacanagem. Mas olha, o nível dela não é tão difícil, ela é 590. Então, se você conseguir, ela é uma questão considerada média. Então, se você conseguir, ou seja, é bom você acertar. Se você conseguir fazer essa maldade, sabe? Você vai ver. Ó. Então, criticam a relação entre a prática? Não. Coadunam-se com o conceito de saúde construído na conferência? Também não. Quem vai apresentar isso é, inclusive, o texto 3. Exemplificam a conquista do estado de saúde em um sentido mais amplo? Não. É a ideia de relação de causalidade entre fazer exercício e ter saúde. Ó. Se o coração faz exercício, ele é mais forte, ou seja, você reduz problemas cardiovasculares. E aqui, esporte é saúde, já está ligado aí, né, ao corpo e a ideia de se você faz algum esporte, você tem saúde. Só que tá vendo como que essa questão é má? Porque a gente vai ver aí que, ó, tá vendo? Até coloquei aqui, ó, tá na dúvida se apareceu visão ampliada de saúde tem a ver com a sociedade, porque todas as questões de visão ampliada de saúde vão ser voltadas para essa ideia de saúde mais ampla, ou seja, relacionada a fatores sociais, a fatores econômicos, relacionada a gênero,
E aí, quando você pega uma questão como essa, ela faz de maldade, porque todos os distratores vão dialogar com essa ideia de visão ampliada de saúde. Só que não está pedindo para você sobre a visão ampliada de saúde, está pedindo sobre as imagens. Então você vai esquecer do texto 3, você não vai nem ler, porque se você ler o texto 3, você vai errar, entendeu? Então a manha é essa, é você primeiro ir pelo enunciado mesmo, vai no enunciado tranquilo, porque o enunciado é o seu guia, sempre, sempre, sempre. Viu? É, deu para pegar, mano? Porque acontece muito isso, principalmente porque a gente tem esse receio, né? Por exemplo, na Unimontes, a primeira coisa que a gente fala com os alunos é ler a prova de português toda antes de fazer a redação. Porque a prova de português, ela é muito voltada para o objetivo central do texto, ela vai ter trechos do texto perguntando sobre elementos coesivos. Então, olha como que é diferente. Mas a TRI, ela avalia várias coisas ao mesmo tempo. Ela não avalia só seu conhecimento, ela avalia sua capacidade de interpretação. Por isso que, às vezes, uma questão de matemática que você poderia acertar com a interpretação sem nenhum conhecimento, só com a interpretação e você erra, pode até abaixar sua média em linguagens, porque você não está conseguindo acertar a, a parte, porque você não foi coerente com relação às respostas. Então, tudo isso pesa nas médias, entendeu? Quando as questões são feitas. Então, no Enem especificamente, vocês vão fazer essa manha. Ah, Má, e nos outros vestibulares, não. Olha, eu sempre começo com o enunciado. Por que, que eu sempre começo com o enunciado? Porque existem questões que são questões só de gramática, e que você não vai precisar voltar no texto. Então, essas questões, por exemplo, que são só de gramática, eu já respondo na lata. Principalmente em concurso, vestibular tipo FUNORTE, sabe? A Unimontes antigamente, porque a Unimontes hoje não tem mais essa pegada tão mais de gramática como ela tinha. Mas fato é que a gente precisa pensar no Enem em ler o enunciado, depois as alternativas e depois você volta no texto. Isso é em linguagens, tá? Porque eu estava conversando com Kézia, Vanessa, Clarissa, e aparentemente em é, história, por exemplo, você não pode fazer isso. Por quê? Porque o enunciado pode estar falando de um contexto, só que o texto está apresentando isso de outra maneira. E se você ler as alternativas, você vai acabar errando. Então, essa estratégia é uma estratégia para linguagens. Fechou? Show, show, show. E aí, a gente tem, então, esse macete. Depois que você leu o enunciado e leu o texto, se for necessário, você já descobre lá ó, que se a questão for básica, significa que você vai fazer só com o seu conhecimento. Pois é, eu queria que Késia desse, sabe? É porque eu não sei história, sociologia e filosofia. O que eu sei é só tipo assim, o que eu sei de história é a história de literatura, que nem sempre tem um compromisso com a verdade, entendeu? Aí vocês podiam pedir no grupo lá para Kézia e Vanessa para elas fazerem, sabe? Porque eu já pedi várias vezes. E eu sei que é difícil porque é corrido demais, mas sei lá, fazer uma monitoria de Kézia fazendo com vocês as habilidades que são sobre história e essa parte, sabe? Eu trabalhar com vocês mesmo que cai na habilidade, porque às vezes vocês vão ver, por exemplo, eu não sei nada de educação física, mas eu consigo resolver as questões que são questões relacionadas à identidade, a essa Kézia, ela me mata. Mas eu consigo resolver essas questões assim de educação física. Agora, por exemplo, tem questão de educação física que é global, que eu chuto na lata assim e que acerto por sorte. Por exemplo, eu vou mostrar para vocês que é geralmente é, da última habilidade de educação física, que é a habilidade 11, né? Nossa, é 11 ou é 12? Que são questões assim bem sobre educação física mesmo.
tem questão sobre lance de handball. Eu não tenho a mínima ideia. Eu vou pelo, tipo assim, se eu der sorte de cair em um esporte que eu tenho um pequeno interesse, mas tem umas questões que não dá, eu não sei. E aí essas questões, elas são mais globais, porque elas vão mais para o seu conhecimento mesmo. Então, até isso, até é lei. Aí eu posso pedir para as meninas tentarem fazer com vocês, mas peçam também, fala com elas, que elas vão fazer. E vocês é mais fácil do que eu pedir. Mas vamos lá. A habilidade 9, então, de. Ah, tá. Eu estava falando das questões básicas, né? Então, básicas são aquelas questões que você já resolve só com conteúdo, né? Ou com o enunciado. Porque tem umas questões que às vezes elas poderiam ser operacionais, mas elas são muito fáceis, então elas acabam sendo básicas. Porque você nem precisa voltar no texto. Operacional. É legal a gente entender que a questão operacional, a resposta está no texto, entendeu? Então você tem que saber ler. É por causa dessas questões, que são realmente a maior parte do Enem, que a galera acaba acreditando que a prova de linguagens do Enem cai só a interpretação. Mas não cai só a interpretação, porque saber ler pressupõe conhecer a matéria, né? Então, assim, parece que é só interpretação porque a resposta está no texto, mas, na verdade, verdade mesmo, você consegue chegar até a resposta treinando. Por isso que você tem que treinar as competências e as habilidades, primeiro separado, depois tudo misturado, que é o que a gente está fazendo com os simulados. Porque quando você treina, por exemplo, uma bateria de exercícios só daquela habilidade, você meio que vai acertando, porque você percebe o padrão. Aí na hora que chega na prova tudo misturado, e aí aquele tanto de texto, e você não sabe qual que é o padrão procurado, porque você ainda está tentando identificar quais são as competências e tudo mais de cada questão, porque não vem explícito, né? Então fica mais difícil. E aí vai treinando os dois, entendeu? Vai treinando os dois, porque vocês vão ver que tem coisa que repete demais. E existem as questões globais. A questão do tipo global, ela é assim, ela tem um texto, às vezes o texto te ajuda ou não. Mas a resposta não está no texto. A resposta vai para o seu conhecimento de mundo. Então você tem que ter o conhecimento de mundo. E às vezes a gente não tem, porque às vezes o nosso repertório é outro. Que é, por exemplo, eu não tenho conhecimento de filosofia profundo como um professor de filosofia. Então, uma coisa que para o professor de filosofia vai ser muito fácil, para mim vai ser muito difícil. Ou eu não tenho conhecimento profundo sobre, por exemplo, elementos químicos. Então, para um professor, uma questão que seria facílima de naturezas ali, para mim vai ser muito difícil, porque eu não tenho. Então, essas questões globais, elas são dependentes do seu conhecimento de mundo, que é como se fosse o repertório da redação, entendeu? Aí tem a ver com você, o que você assiste, o que você estuda, fora das matérias de, é, da escola. Por isso que a gente faz o quê? Garante as matérias da história da escola para resolver as que são básicas de uma vez e gastar 30 segundos nelas, tá? Essa aqui você gasta 30 segundos. De verdade, é o tempo que você gasta. Porque ou você sabe ou você não sabe a matéria. Beleza? As operacionais você vai gastar aí, dependendo do nível, né, de dificuldade, em 1 minuto, mais ou menos. E as globais também vai depender mais ou menos aí de 1 a 2 minutos, tá? Por questão. Então, você pensando aí que você vai ganhar o tempo das básicas, você acaba conseguindo reorganizar a sua estratégia de prova para ganhar tempo nas básicas mesmo, entendeu? Para ganhar mais tempo para resolver as operacionais e as globais. Aí, amanhã é essa. Mesmo que você, por exemplo, não vai perder muito tempo, não. Então, você viu lá, você leu, você não conseguiu pelos distratores, pelas alternativas, não conseguiu. Olhou no texto, não achou a resposta, você já tirou a sua chance de zerar aquela ali no distrator óbvio.
então você já vai para a próxima. Porque se você for chutar aquela questão, você vai chutar com coerência, que é o que a gente chama de acerto casual lá. Fechou? Então, Manu, mesmo que você tenha medo, pode fazer assim. E aí, a competência 3, ela tem essas três habilidades. Habilidade 11, 10, 9, 10, 11, tá? E ela começa com a habilidade 9, que vai discutir a seguinte questão: o corpo é uma identidade, ele é marca da identidade. E toda identidade é plural, toda identidade é diversa, toda identidade tem a ver com origem. E toda identidade, lutar pela nossa identidade, é também resistência, tá? Por isso que vão existir algumas questões que vão vir da necessidade de inclusão. Existem questões que vão falar sobre isso. Quando vier a palavra identidade, você vai pensar diversidade, cultura, história, resistência, tá? Pluralidade, acesso, inclusão. Por quê? Quando eu falo de identidade, eu automaticamente penso em um grupo social específico. Nossa cabeça vai nas minorias, né? Principalmente. Então, pensa nisso, as manifestações corporais de movimento como originárias, ou seja, elas vêm de uma necessidade cotidiana, que seja de inclusão, que seja de resistência, que seja de perpetuar a cultura, perpetuar a história, perpetuar a memória, tá? De um certo grupo social, ok? Então, a habilidade 9, ela vai vir com essas palavras. Eu separei aqui para vocês algumas questões, tá vendo? Olha só essa questão número 1, é uma questão fácil e básica. Porém, ela é uma questão que dialoga, tá? Com a C4. Por quê? Porque ela está falando de arte, ó. O rap, palavra formada pelas iniciais de Rhythm and Poetry, ou seja, ritmo e poesia, junto com as linguagens da dança, que é o breaking dance, e das plásticas, né, que é o grafite. Então, tá vendo que está falando de arte urbana? Está falando de arte urbana. Especificamente, a gente está falando de street dance, break dance, hip hop, rap, arte urbana, né, grafite e principalmente uma arte urbana periférica. É um grupo social, geralmente periférico. Então, ó, seria difundido para além dos guetos, entendeu? Com o nome de cultura e tudo mais. E aqui vai explicando. Omar, mas por que você está lendo? Para mostrar que tem esse diálogo. Porque essa questão é uma questão básica. Olha lá. Entre as manifestações da cultura hip hop. Hip hop, sua cabeça já vai fazer. Parará, arte urbana. No texto, o break, ou seja, por isso que está na competência de educação física, porque como eu falei com vocês, está falando de uma dança. Então, olha aqui, ó, que usa o corpo como instrumento, como suporte. Então, o break se caracteriza como um tipo de dança que representa aspectos contemporâneos por meio de movimentos. Sua cabeça tem que fazer assim, ó, break dance, né? O breaking dance e o street dance, o hip hop, rap, grafite, tudo isso está dentro da arte urbana. Então você vai vir aqui direto na resposta, ó, caracterizado por movimentos. Tá vendo que é por isso que não é de artes essa questão, porque quer saber sobre o movimento corporal. E aí sua cabeça vai, improvisados como expressão da dinâmica da vida urbana. Beleza? Fechou? Aí, essa outra questão aqui, antes da gente ir, que também é básica, olha, se você entender a ideia do, do ponto relacionado à questão da identidade. Toda identidade é diversa, é plural. Então, olha só, essa difusão possibilitou um acesso a uma diversidade de atividades físicas e esportes coletivos praticados ao redor do mundo, que aí vai lá, tá falando de difusão, aumento, espalhou, né? Promover um aumento, ok. Então, ó, no Brasil, da prática de esportes como a ginástica,
Ok. E a diminuição da prática de voleibol e basquetebol? Não. Por quê? Porque eu estou falando de difusão, então não vou falar de diminuição. Permitir uma maior compreensão de esportes praticados em alguns países e ou comunidades de acordo com suas características sociais e regionais. Lembra que a gente está falando de identidade, a gente está falando de diversidade, a gente está falando de grupos sociais, né? Então essa vai ser a resposta. Olha a C, diminuiu a prática de esportes? Não, porque a gente tem aí uma ideia de difusão, espalhou. Aumentou o número de pessoas? Sim, poderia ser, ó, ao redor do mundo que praticam esportes desse tipo e diminuiu a prática das artes marciais? Não, a gente está falando só da difusão. A gente está falando só da difusão. Olha o enunciado. Estimulou o ensino de algumas lutas? Poderia, como por exemplo a capoeira, por ser considerada étnica e envolver um único grupo social, a capoeira só envolve um único grupo? Não. Então tira isso, porque é diverso. Então eu queria que vocês pegassem essa manha para vocês começarem a fazer as questões aí de educação física que eu vou mandar para vocês. Eu vou mandar esse é, material aí, tá? Eu pedi para Milton. Ele é um material que a gente usa lá no cursinho, né? E aí eu pedi para Milton para eu mandar para vocês a apostila. E eu vou mandar então a apostila, ele deixou, com todas as habilidades separadas. Mas lembrando que esse próprio material ele foi feito pelo ZBS, tá? Porque aquele linkzinho que eu mandei para vocês aí tem todas as questões do ZBS. Então, da cultura corporal, que pode ser reconhecida por meio da descrição de. Por que, que ela é global? Porque eu tenho que ter o conhecimento sobre o frevo, tá vendo? Só que ela consegue ser operacional se eu chegar aqui nessa parte, ó, é na ponta do pé e do calcanhar, e no calcanhar e na ponta do pé, e é na ponta do pé e no calcanhar, saci pererê com a direita, saci, ou seja, um pé só. Outro, um pé só, com a esquerda, girando, girando, girassol. É o frevo no pé e a sombrinha no ar. Se você parar para pensar, o único adereço que é citado aqui é a sombrinha lá do frevo, mas está no texto também a sombrinha. Então você tem que ter um conhecimento da ideia do frevo a partir dos passos específicos, que são o quê? A ponta do pé e o calcanhar, ponta do pé e o calcanhar, ponta do pé e o calcanhar, saci pererê, um pé só, um pé só, um pé só. Tã, 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 tã. Entendeu? Independente do uso ou não da sombrinha, você consegue perceber que é frevo pelo passo. Beleza? Aí eu vou passando aqui para vocês. Ó, olha essa outra questão aqui, ó. Lembra que a gente falou de como a necessidade, né, a leitura do esporte a partir da necessidade de certos grupos sociais. Então, a gente tem aqui, ó, uma questão que é voltada para a diferença de gênero, Neymar e Marta, tá vendo? Ó, o Neymar, 14 milhões, né? Hoje ele ganha muito mais. A Marta, 400 mil. Então, o Neymar, 50 gols, a Marta, 103, então muito mais. E olha lá, o esporte é uma manifestação cultural na qual se estabelecem relações sociais. De qual relação social que eu estou falando? Eu estou falando de gênero, entendeu? Então, apresenta proximidades com tênis? Não. Se caracteriza por uma identidade masculina no Brasil, conferindo maior remuneração aos jogadores. Tá vendo que essa questão, você nem precisava ler esse texto aqui, Manu. Você não vai precisar ler esse texto aqui, não. Você nem precisa. Você vai olhar só para a imagem, entendeu? Nem lê, porque senão você vai ficar querendo errar. Vai só na imagem. Fez uma comparação. Perguntou quanto que vale um gol. Então, olha só. E você vai entender. A maior parte das pessoas não entende o futebol como um. É... Aí, tá vendo? Mas você leu o texto, não leu? Você marcou qual?
O problema é esse, você tem que olhar aqui a figura, ó. Tá perguntando sobre as relações sociais, ó. Traz remunerações aos jogadores proporcionais aos seus esforços? Não, porque, olha, a Marta fez muito mais gol, não pode ser proporcional. Resulta em melhor eficiência para as mulheres e, consequentemente, em remuneração mais alta às jogadoras? Não, ela ganha bem menos lá que o Neymar. Olha, possui jogadores e jogadoras com a mesma visibilidade? Não, claro que não. Você acha que o Neymar tem mais? É, aí, mas é porque aqui no texto vai falar. Não, eu acho que nem no tênis, do tênis não fala. Que é igual eu falei para vocês, eu nem li o texto. Aqui, ó, tá vendo? Se no tênis, fala no tênis, né? Tá vendo? Foi o texto que te fez errar, mano. Para de ler os textos quando. Se o tênis, um dos esportes mais equânimes em termos de gênero, todos os principais torneios oferecem prêmios idênticos nas disputas femininas e masculinas, no futebol a desigualdade atinge seu ápice. Porque se você leu isso lá na hora, pode ser, eu sei que aqui está falando que no tênis é igual, mas que no futebol é muito desigual. Mas pode ser que na hora você leu correndo, você está cansado, você viu ali escrito tênis, você vai pensar, apresenta proximidades com o tênis, porque está fazendo uma comparação entre o tênis e o futebol. Mas a comparação é dizer exatamente que o tênis é equânime, enquanto o futebol é desigual. Entendeu? Então, assim, não lê, velho. De verdade, acredita em você, você dá conta. Lê só aqui, ó. Você leu aqui. Quanto vale um gol? Você já viu, tá falando. Lê lá, você olhou que o trem tá aqui agora. Se caracteriza por uma identidade masculina no Brasil? Sim. Conferindo maior remuneração aos jogadores? Sim. Homens ganham mais que mulheres, como diz o texto aqui, ó. Neymar, 14 milhões. Marta, coitada, 400 mil. Sendo que ele, ó, tá ganhando 290 mil por gol, enquanto a Marta só tá ganhando 3 mil, 4 mil, né? Apesar de que eu gostaria de ganhar 4 mil por gol e fazer esse tanto de gol que ela fez. Essa questão é básica, porque vai falar das danças populares, tá vendo? Essa questão, ela é um pouco operacional e global, mas para a gente ela fica fácil, por quê? Porque a gente gosta, né, da quadrilha, a gente é da quadrilha, mas imagina uma pessoa lá do sul fazendo essa questão. Talvez essa pessoa não tenha é, tanta afinidade com a quadrilha, né? Aqui vai falar da Rebeca, tá vendo? Aí eu fui colocando. Eu coloquei aqui uma dica para vocês. Existe uma questão que chama progressão textual, né, que a gente inclusive olha na redação suas. E na progressão textual, entende-se que a introdução meio que fala do que você vai falar, que você aponta ali, né, por exemplo, na introdução, você aponta a sua tese, que é o que você vai desenvolver. Dentro do texto, você geralmente tem os aspectos do desenvolvimento. Então, se for um texto dissertativo, vai ser ali que vão estar os argumentos. Se for um texto expositivo, vão ser ali que vão estar os dados. Se for um texto injuntivo, ali provavelmente vai estar o que te induz a algo. E no final a gente tem a conclusão. Então, eu sempre faço isso quando eu estou lendo as questões, que aí é para você acertar com mais facilidade as questões operacionais. Começa lá, o discurso da jornalista traz questionamentos sobre a relação da conquista da skatista com. Então, se está perguntando sobre os questionamentos, sobre isso e aquilo, a relação dessa conquista, está falando de questionamento, não é? Sempre que aparecer questionamento, você pode lembrar de que quando você faz um questionamento, você faz uma pergunta. E a marca da pergunta é a interrogação, certo? Então, nesse tipo de questão,
procura as interrogações, bate o olho no texto e procura as interrogações. Você vai achar aqui, ó, a partir daqui, você acha as interrogações. Então, você vem aqui e já lê em cima disso. É essa, é exatamente essa. Essa é a da Raíssa. Aqui, ó. A conquista da medalha de prata da Raíssa Leal é essa. E ela é questão fácil, viu? Você não pode errar ela, não. Mas olha eu te ensinando aqui. O que, que você vai fazer? Você vai pensar, o discurso da jornalista traz questionamentos. Questionamentos sua cabeça vai fazer. Procura no texto interrogação, tá? Questionamento. É igual quando falar bem assim, a fala da... Pois é, mas é porque está pedindo sobre os questionamentos. Então procura a interrogação, entendeu? É por isso que eu falo com vocês que o enunciado na prova de linguagens é a coisa mais importante do mundo. Você pensa assim, ó, é como se fosse o tema da redação, que você descobre o eixo temático a partir ali, né, e o foco temático a partir desse fio condutor entre os textos de apoio que levam exatamente àquele recorte. Então, por exemplo, aquela palavrinha lá, estigma, aquela palavrinha que vai falar valorização ou democratização. Então, sabe, é isso que o enunciado é para as provas de linguagens. Então, você vai direto no enunciado, lê lá. O discurso da jornalista traz questionamentos. Apareceu questionamentos? Procura a interrogação. Apareceu fala do especialista ou citação de autoridade, às vezes até entrevista, mas geralmente entrevista você vai procurar outra versão, vou colocar aqui. Apareceu isso aqui? Procura os dois pontos ou as aspas, beleza? Então, se essa questão tivesse bem assim, o discurso da jornalista traz pontos importantes a partir da fala do especialista. Você ia vir para cá, ó. E a partir daqui você ia ler. Só que não está perguntando isso, está perguntando sobre questionamentos. E esse questionamento você vai em cima da interrogação. Beleza? Aí olha só, por isso que você errou, mano, porque você leu o resto, você não tinha que ler o resto, porque realmente a letra B, ela te dá uma notinha aí, né, uma porcentagem, porque o texto realmente está falando da inserção das mulheres na modalidade do skate street, né? Só de você pensar na Raíssa e pensar nisso, você já entende que é essa discussão também. Mas está perguntando sobre os questionamentos. Então, volta para a interrogação. Achou a interrogação? Vai lá. A gente vive num padrão no qual a menina ganha boneca, mas por que não fazer um esporte de aventura? Porque o homem pode se machucar, cair, joelhos, e a menina tem que estar sempre lindinha dentro de um padrão? Acabamos limitando talentos das pessoas, afirmou a jornalista. Tá vendo que não está perguntando sobre a Raíssa, está perguntando sobre a fala da jornalista. Então, ela vai falar sobre a necessidade de desconstruir estereótipos, de que a menina não pode fazer isso e o homem pode, ou de que o homem não pode fazer isso e a menina pode. Então, se você tivesse pegado só essa parte, ó, conciliação, nada a ver, já tira essa aí de cara. Inserção da mulher na modalidade street skate, aí você põe aqui um asteriscozinho, porque essa questão é coerente. Porém, a pergunta dela é: por que a gente faz isso? Por que limitar os talentos? Entendeu? Por que associar esporte a homem ou a mulher? Desconstrução da noção do skate como modalidade masculina. Entendeu? Vanguarda de ser a atleta mais jovem, isso está no texto. Está no texto, mas não é isso que está no questionamento. Conquista da medalha nos Jogos Olímpicos, isso também está no texto. Porém, aqui não está nos questionamentos. Então, entendeu a manha, Manu?
vai atrás desses elementos que já vão meio que te levar para a resposta do texto. Fechou? Ah, mas por que não é inserção das mulheres? Porque o questionamento é sobre limitação de talentos das pessoas a partir do gênero. Ou seja, o questionamento é por que a gente está fazendo isso? Não seria melhor fazer diferente? Então, desconstruindo a noção do skate como modalidade masculina. Sacou? Vamos lá. Relações de gêneros nas brincadeiras, tá vendo? Essa questãozinha aqui é uma questão bem tranquilinha também, aí vai ter aqui o Cebolinha, ó, refletindo sobre as relações de gênero nas brincadeiras infantis, a história mostra que, aí, essa questão é uma questão que você pode ler, né? E pensar aqui, ó, preconceito uma ova, casinha é coisa de menina, vou te mostrar o que é brincadeira de menina. Enquanto ele sai de cena, a Moca fica brincando sozinha. Cebolinha faz várias aparições, como que depois aparece a bicicleta, reaparece chutando, desanimando e desistindo das suas brincadeiras. Cebolinha aparece no último quadro, ao lado da Mônica, brincando de casinha. Então, o que acontece? Você pode ler o texto, se você quiser, nesse caso. Então, mas se você não lê, você já vai pelas outras alternativas, porque é uma questão que as alternativas são um pouco preconceituosas. Então, você tem que lembrar que o Enem, ele é político. Você pode até não ser militante, mas o Enem é, tá? O Enem é. Então, mesmo que você não seja, que você não goste, que você não queira, lembra que o Enem é. E estuda nem que seja para passar no Enem. Tá? Então, olha só, refletindo sobre as relações de gênero. Meninas são mais frágeis? Claro que não. Você acha que o Enem ia falar isso? Claro que não, já tira. Meninos são mais habilidosos? É óbvio que não. Se fosse, não tinha uma questão lá anterior da Marta e do Neymar. Meninas tendem a reproduzir mais os estereótipos de gênero e suas práticas corporais que os meninos tendem, tá? Então, vocês viram que essa questão eu não marquei de cara, nada pode retirá-la. Por quê? Porque isso é verdade. Isso é verdade. Elas tendem. Não está falando que elas sempre fazem isso, senão eu retiraria. Mas elas tendem. Então, eu vou pegar isso daqui e vou dar o quê? Vou fazer igual aquela que você fez lá, que você marcou. Você vai colocar 2 asteriscozinhos, mas vai ler o restante. Meninos e meninas devem se envolver em atividades distintas. Claro que o Enem não ia falar isso. Aí você volta lá, meninos podem se envolver com os mesmos brinquedos e brincadeiras que meninas. Volta no final do, do texto e olha, que é igual eu falei com vocês, geralmente a conclusão faz um desfecho, né? Ela retoma o que o texto faz e faz um desfecho. Então, eu sempre começo, a não ser que seja já perguntando sobre questionamentos, essas coisas, eu sempre começo pelo final do texto, para ver ali se a conclusão já me fala mais ou menos o que é. Refletindo sobre as relações de gênero, Cebolinha aparece brincando de casinha. Uai, então pode e deve se envolver com as mesmas brincadeiras. Tranquilo? Aí vocês vão. Essa daqui é bem global. Eu chutei, acertei na, na manha aí. Deixa eu ver se tem mais alguma aqui para eu mandar para vocês isso aqui para a gente já ir para a próxima aí. Aí a outra sobre quadrilha, tá vendo? Outra aqui que é operacional, que vai ter, ó, ela se contrapõe a modelo, parará, parará. Essa daqui que é básica, que vai falar na perspectiva conceitual, então qual que é o conceito de lazer e tudo mais. Aí a resposta está bem aqui no finalzinho do texto, tá vendo? Eu marquei para vocês onde estão as respostas, para vocês verem que quase todas as respostas do Enem estão no final do texto. Então, de linguagens, né? Então,
Leiam sempre a partir do final, tá? É, aqui outra, aqui outra. Parará, parará. Tem alguma especificamente que vocês gostariam de olhar? Ou não, tá tranquilo? Ou vocês preferem fazer antes e a gente faz a correção depois? Essa questão, a resposta é C, ó, eu errei. Essa eu errei, deixa eu ver por que eu errei. Marquei letra B. Considerando-se as expectativas sobre as feminilidades produzidas pela mídia na revista mencionada. Ah, tá. É porque eu achei a resposta aqui, ó, mas eu errei. Não sei se eu estava cansada. Viu? Aí a gente faz a correção depois, a gente fecha, antes da gente entrar na C5, a gente fecha uma aula de correção de todas da C4 e da C3 e volta depois com, além daquelas que eu vou corrigir na aula, né? Mas na aula eu vou colocar só um pouquinho. Essa daqui eu acho que eu meio que eu fui muito em mim. Tá vendo? Ó, mencionando a prática de exercício tem corroborado para a construção de uma feminilidade, aí eu fui pela minha, pelo que eu acho, tá vendo? Ó, hegemônica que normatiza a heterossexualidade e a jovialidade. Mas no texto fala que tem que ser a existência de corpos diferentes e em formas. É porque tá aqui, ó. É uma revista, as expectativas de consumo podem ser produzidas ou se encontram no horizonte de uma feminilidade urbana contemporânea, impelida à disputa no mercado afetivo feminino, masculino. É, as mulheres em forma são. Não, aí tá vendo? Por isso que eu marquei, então. Eu não sei porque que eu errei essa, eu tenho que voltar nela depois que faz tempo que eu errei. Mas foi uma que eu errei. Aí eu volto e a gente faz a correção depois se vocês fizerem para eu não levar vocês também, tá? Eu errei essa também, ó. Mas essa eu errei de burrice mesmo. Acho que eu tava cansada. Aí aqui eu devo ter descansado um pouco e feito. Eu coloco assim, tá, galera? As que eu erro, as que eu não erro, para vocês também entenderem que é possível e que o negócio não é errar, é você manter sua média alta. Porque para o Enem não importa o número de acertos, importa a sua coerência pedagógica. Viu? Aí vocês vão olhar bonitinho, e olhem depois os gabaritos comentados. Podemos ir para a próxima? Habilidade 10? Então, fechou. A habilidade 10, ó, ela vai falar sobre reconhecer a necessidade de transformação dos hábitos corporais em função das necessidades sinestésicas. Ó, existe sinestesia com S, que é aquela figura de linguagem que é a mistura de sentidos. E sinestesia com C, que vai ter relação com o movimento, tá? Então, essas questões são sobre a compreensão do mundo a partir do movimento. Então, quase todas são operacionais, mas tem muitas questões globais. Porém, a resposta gira em torno de uma ideia de que a saúde, tá? E o corpo e tudo mais tem que ser visto de forma ampliada. O que é isso? É entender que a saúde e o corpo são consequência da organização social. Como assim, Má? Isso vai aparecer várias vezes, essa expressão. Visão ampliada de saúde. Visão ampliada de saúde. Visão ampliada de saúde. E o que isso vai mostrar?
que saúde tem a ver com educação, que saúde tem a ver com atividade física, que saúde tem a ver com sociedade, que saúde também tem a ver com doença, que saúde tem a ver com psicologia, que saúde tem a ver com comportamento, que saúde tem a ver com estética e representação corporal, que saúde tem a ver com gênero e idade, que saúde tem a ver com economia, ou seja, com poder aquisitivo, que saúde tem a ver com classe social e com nível de escolaridade. Tá bom? Então, a manha da competência ou da habilidade 10 é visão ampliada de saúde. E aí eu marquei para vocês aqui várias, ó, tá bom? A partir desse contexto, considera-se que uma pessoa tem aptidão física tanto. Aí você vai olhar, esse é operacional. Aí você vai procurar, tá? Por exemplo, outra manha, viu, Manu? Para você que gosta de ler os textos, vamos ler os. Tem que ler, mas lê quando você chegar na sua casa. Tá? Leva o cartão de prova e lê e fala, ai, que delícia, deixa eu ler agora todos os textos da prova de linguagens, para eu me deliciar com todos esses posicionamentos sociais, com todos esses posicionamentos políticos, vai pôr fogo em nada. Viu? E fala, ai, que delícia, esses poemas, nossa, que linda essa prova. Aí você chega na sua casa e lê, porque olha aqui, o enunciado está te perguntando muito claramente que uma pessoa tem boa aptidão física quando. Então você vai bater o olho no texto procurando a expressão aptidão física ou algum elemento que faça menção a isso. Aí você vai bater o olho, começa lá de baixo. Agora, a partir da saúde de forma eficiente, aptidão física, achei. Ah, moleque. Achei aptidão física, eu vou ler, a resposta vai estar ali. Entendeu? Então, leia procurando, isso aqui é aquela técnica que o pessoal chama de perigrafia, né? Que nada mais é do que a leitura pela superfície do texto. É você ler caçando o que é equivalente. Beleza? Aí aqui a gente tem, ó, essa imagem que eu escrevi aqui, urra, né? Porque eu fiquei pensando se eu dava conta de passar, de fazer. Aí, olha só, a capacidade física predominante do movimento representado na imagem é, né? Mas aí você marca sem ler, só vai ler aqui o enunciado e tal. Cheguei no enunciado, pá, olhei a imagem e fui. O texto apresenta uma reflexão sobre a saúde e aponta o excesso de peso e de gordura corporal dos indivíduos como um problema. O que sua cabeça vai fazer, ó? Excesso de peso, gordura, excesso de peso e gordura. Ah, achei, pá. Excesso de. Por isso é que elas são chamadas de operacional, tá vendo? Porque elas estão com a resposta no texto. E quanto mais fácil, mais equivalente é o termo. Beleza? Aí coloquei aqui para vocês. Tarará, tarará. Tarará, tarará. Tarará, tarará. Parará, parará. Para vocês fazerem depois, tá? Aqui, ó. Visão ampliada de saúde, tá vendo? Operacional que vira básica, porque você já sabe o que é visão ampliada de saúde. Ó. A educação para a saúde pressupõe a adoção de comportamentos com base na interação de fatores relacionados a. Aí ela é operacional, mas se você sabe que eu preciso ter uma visão ampliada de saúde para essa habilidade, eu não posso ter só programa de lazer, eu não posso ter só dieta balanceada, porque saúde não é só dieta, lembra aquela coisa lá da visão ampliada? Eu não posso ter só a evasão, não adianta só eu não me estressar se eu não como bem, se eu não faço, se eu sou uma pessoa relax, mas que come doce o dia inteiro, meu corpo não vai aguentar, eu não vou ter saúde. E realização de atividades físicas regulares somente não é saúde. Legal, né? Aí ela é operacional. Porque você vai descobrir isso dentro do texto. Porém, eu não li o texto. Por que eu não li o texto? Porque eu já sei que existe uma visão ampliada de saúde. E olha aqui, ó, é interação de fatores. Então, são vários fatores, tá? Olha lá de novo, essa daqui também que seria operacional, mas você já sabe da visão ampliada de saúde.
O texto apresenta uma reflexão crítica sobre o conceito de saúde, que deve ser entendido como um dado estatístico, a saúde só? Não, visão ampliada de saúde. Pressupostos relacionados à ausência de doença? Saúde é só doença ou ausência de doença? Não, saúde tem a ver com educação, saúde tem a ver com classe social, saúde tem a ver com economia, saúde tem a ver com idade, saúde tem a ver com gênero, tá? Saúde tem a ver com mídia e tem a ver com tudo. Responsabilização dos indivíduos? Não, porque tem a ver com educação, por isso que a educação física é tão importante. Com a intervenção da medicina nos processos que acometem a saúde? Não, porque saúde não tem a ver só com problemas de saúde. Saúde tem a ver com qualidade de vida, bem-estar, tá? Felicidade, também tem a ver com questões psicológicas. Então, olha só, compreensão dos fenômenos sociais, políticos e econômicos relacionados à saúde. Mas eu poderia ter lido o texto para achar? Poderia, claro que poderia, mas você não precisa. Beleza? Porque você já sabe, então, o Enem, como que ele entende essa visão ampliada de saúde. Apareceu reflexão crítica sobre o conceito de saúde, já pensa aí, já lê as alternativas e já tira. Beleza? Olha lá, outra divisão ampliada de saúde. Com base no texto, a relação entre saúde e estilos de vida. E eu coloquei aqui, ó, visão ampliada de saúde, bebê. Então, problematiza a organização social e o seu impacto na mudança de hábitos dos indivíduos. Beleza? Mais uma aí, ó, segundo texto, que propõe uma reflexão sobre o primeiro. Ó, pelo amor de Deus, você vai ler só o texto 2 se você quiser, viu? Porque está perguntando o segundo texto, viu? Que propõe uma reflexão sobre o primeiro, acerca do impacto de mudanças no estilo de vida na saúde, apresenta uma visão ampliada, que considera aspectos, olha lá, ó, a possibilidade de essa pessoa praticar exercício regularmente é significativamente menor do que pessoas de classe média, parará, parará, parará. Então, nesse caso, a abordagem individual do problema tende a fazer com que a pessoa se sinta impotente e tudo mais. Esse texto é lindíssimo. Esse é um dos que vale a pena você ler quando você chegar na sua casa, viu, Manu? Antes de colocar fogo na prova. Mais uma aí sobre visão ampliada de saúde, ó, a educação física visa proporcionar ao indivíduo, vale, porque vai ser bom para a sua vida, para o seu repertório, para sempre. Então, ó, educação física vai propiciar ao indivíduo oportunidades de aprender a conhecer e a perceber de forma permanente e contínua o seu próprio corpo, concebendo as práticas corporais como meios para atingir? Você acha que a educação física vai ser para atingir padrão de beleza? Para obter resultado de alta performance? Não, o professor de educação física todo mundo aceitar, até aquelas pessoas que não jogam bem, não faz parte disso nos jogos internos, reduzir movimentos pré-determinados, claro que não, alcançar maior produtividade no trabalho, também não, interação social. Educação física é importante porque vocês precisam desenvolver, inclusive, o trabalho em equipe. Tá vendo? E vocês matando a aula de educação física. Tá? Aí aqui mais uma, deixa eu ver. Outra, essa daqui tem bem a questão da visão ampliada de saúde. Essa aqui é a resposta, é a própria consequência, a própria competência. Com base no conceito apresentado, a saúde é consequência direta de uma forma de organização social. Viu? Então, o segredo está aí, só não vê quem quer. Adolescentes que associam, essa aí é operacional, né? Adolescentes que associam que a conquista da forma ideal do corpo está relacionada à adoção de. Então, tentando emagrecer a qualquer custo, entram e saem de dietas, automedicam-se e praticam exercícios físicos sem orientação. Por isso que eu falo para quase sempre começar pelo final, tá vendo? A visão ampliada de saúde. Coloquei, vocês vão tentar o FMG, o PSAS? Sim. Aí eu vou falar então um pouquinho dessa questão, ó.
Com base na decisão da Associação Internacional das Federações de Atletismo, considera-se que uma das penalidades previstas para esse esporte indicam, tá? Essa questão é uma questão de interpretação de texto de nível mais difícil. Por quê? Porque não está escrito no texto, mas também não é global. Por que, que ela não é global? Porque ela é uma parte da matéria de interpretação de texto que a gente estuda. Talvez vocês não se lembrem, mas ela é estudada no ensino médio, no primeiro ano. O primeiro ano do ensino médio, ele trabalha com textualidade, variação linguística, função da linguagem, que é tipologia textual, gênero textual, ou seja, a matéria que mais cai no Enem é a matéria do primeiro ano do Enem, do ensino médio. Não é a matéria do terceiro ano, não. Por isso que muitas vezes eu vejo, por exemplo, muitos alunos do primeiro ano indo muito melhor na prova de linguagens, ou até o aluno fez a prova no primeiro ano, a prova no segundo ano e a prova no terceiro ano. E aí a média dele cai no terceiro ano em relação ao primeiro. Por quê? A matéria que mais cai no Enem é a matéria do primeiro ano do ensino médio. Então, olha lá, a Associação Internacional aprovou o aumento de suspensão de 2 para 4 anos em caso de atletas flagrados por doping. Em sincronia com o próximo Código Mundial de Antidoping da agência Tarará, a nova punição entrará em vigor no dia 1º. Até lá, a penalidade continua sendo de 2 anos. Tá vendo? Não está falando nada disso. Só que quer que você entenda que se aumentou a punição, significa que as pessoas estão sendo mais, né, o número de doping está sendo maior. Por quê? Porque se eu preciso aumentar a punição, significa que eu tenho que frear uma coisa que está crescendo, não é? Vocês não colocam isso? Implementar as leis, aumentar a fiscalização, aumentar a punição, aumentar a divulgação, vocês não colocam isso como proposta de intervenção? Se eu falo bem assim na proposta, portanto, é necessário que o governo implemente as leis de regulamentação das redes sociais, tá? O que eu entendo? Eu entendo que as leis que existem não são suficientes. Por quê? Porque eu estou tendo um aumento de casos relacionados às redes sociais, a fake news, a isso e aquilo. Isso chamam pressupostos textuais. É como se eu falasse assim, Marina parou de beber coca. Significa que eu bebia muita coca. Entendeu? Marina ainda gosta de Pokémon. Significa que eu gostava de Pokémon na infância. Entendeu? Então, Marina, mesmo adulta, gosta de Pokémon. Significa que Pokémon é um jogo de criança. Entendeu? Isso são os pressupostos textuais. É aquilo que eu posso pressupor a partir da leitura de um texto. Então, a resposta vai ser essa. Ó. Aumento da utilização. Indicam. Se está falando que indicam, é o que eu posso pressupor a partir disso. Essa é a maior parte das questões de interpretação da UFMG. Por isso que a UFMG é mais difícil. O ITA também, tá? Eles são mais difíceis. Beleza? Então, olha só, com base na decisão da Associação Internacional Tarará, considera-se que as penalidades previstas indicam, então pressupõe-se que houve um aumento na utilização de dopes. Legal, né? Aí a UFMG adora, tá? Coloquei aqui. É o que mais cai na UFMG. Eu amo essa questão, vocês vão fazer, eu sempre faço ela na sala, com certeza vou fazer na segunda, porque eu amo essa questão. A Weng é o estilo da Unimontes, viu? A Weng é estilo Unimontes. Objetivo central do texto, então você vai ter que pegar, por exemplo, qual que é a função social daquele texto, mesmo que o texto fale sobre várias outras coisas, qual foi o objetivo central? Conjunção, elementos coesivos, elementos que fazem com que aquele texto tenha coerência e tenha coesão, coerência interna e coerência externa do texto, viu? Então, a Weng é bem parecida com a Unimonster. Ó, ampliada, multifatorial, mais complexa que a mera relação de causa e efeito. É por isso que eu falo com vocês que aquela questão é uma questão sacana, aquela que a gente fez,
tá? Porque até coloquei aqui, ó. Tá vendo? Então, qual que é o segredo? Lembrar da visão ampliada, multifatorial, que tem a ver com a sociedade, com a economia, com a política, com o gênero, com a idade, com tudo. Mais complexa do que a mera relação de causa e efeito. Aí eu vou colocar aqui, ó. As questões mais difíceis geralmente trazem textos que simplificam a saúde e a limitam a uma mera relação entre causa e o efeito. Assim, fique atento às questões que se referem ao texto, em vez de ao conceito de saúde em si. Por isso, o enunciado será o seu guia, sempre o leia antes, que é o caso daquela questão lá, que é a questão que você não vai ler esse texto aqui, porque está falando das imagens especificamente. E as imagens fazem referência à ideia de causa e efeito. Beleza? Então, quem que é seu guia? Vou, amor, vou. Para Unimontes, vou. Você fala de coisa? De português? Eu posso. Eu vou, na verdade, fazer com a Unimontes, tá fazendo a aula assim. Eu gravei as aulas de gramática. Se vocês quiserem, eu mando para vocês. Então, tudo de gramática eu deixei gravado. E aí, os meninos fazem simulado de português e literatura toda semana. E aí, o que que acontece? Eu estou fazendo com eles nas aulas online só literatura por enquanto. E aí, Vanessa e Késia fazem a parte de argumentação. Algumas vezes faz eu e Vanessa, que a gente mescla literatura com redação, e às vezes Vanessa e Késia. Mas as minhas aulas separadas são só de literatura. Aí eu combinei com os meninos assim, a gente termina todos os livros agora, em outubro, e a gente já terminou Mantenha Fora do Alcance do Bebê, Piloto Automático, e está terminando Murilo Rubião, só falta o Mistério da Casa Verde. Então a gente vai terminar, e aí em novembro inteiro, todas as aulas vão ser só de resolução de questões. E aí, se vocês quiserem, eu mando para vocês as aulas gravadas, elas ocorrem na quinta-feira. Aí vai ser resolução de provas antigas da Unimontes, porque as questões de português eles fazem toda semana e tudo mais. Então, se vocês quiserem, a gente pode fazer. Aí eu mando para vocês. E se você quiser, mano, eu te mando também as aulas gravadas de português. E de literatura também, já que você disse que literatura é um horror, viu, Cési? Galera, habilidade 11. Habilidade 11 vai falar assim. Eu mando. Me lembra hoje. Eu vou mandar lá no grupo. Capacidade de as modalidades esportivas se adaptarem aos contextos. A palavra-chave dessa habilidade é adaptação, tá? É adaptação a contexto social, a contexto econômico, a contexto histórico, a contexto cultural, a contexto, inclusive, físico, tá? De, por exemplo, um esporte que é uma adaptação de outro, tipo motorboard, que nada mais é do que um skate na montanha, entendeu? Então, a palavra-chave dessa habilidade é adaptação. Aí eu coloquei aqui, ó, há na habilidade 11 questões globais, muitas globais. Não gaste tempo com as questões globais sobre assuntos que vocês não sabem, tá? Então, essa é a habilidade que vai falar das várias modalidades esportivas, das especificidades da educação física e etc. Geralmente, as questões são operacionais ou globais, então elas são mais difíceis, tá? Então, especificidades da educação física também caem aqui. Como assim, Má? Olha essa questão aqui, como ela é bem específica. Aqui as imagens, tá vendo? E aí vai falar. O voleibol é um dos esportes mais praticados na atualidade. Está presente nas competições esportivas, nos jogos. Nesse esporte, os praticantes utilizam alguns movimentos específicos, como saque, manchete, bloqueio, levantamento, toque, entre outros. Na sequência de imagens, identificam-se os movimentos de. Então, você tem que saber que aqui é um saque, que aqui é uma manchete e que aqui você tem alguém atacando e alguém bloqueando, certo? E aí você vai ter que olhar. O sacar e colocar a bola em jogo, defender a bola e realizar a cortada, ou
defender a bola, né, que é a manchete, e realizar a cortada de forma como ataque. Arremessar a bola, tocar para passar a bola. Aí tá vendo que você tem que saber o nome? Saque, cortada, parará, parará. Ela é bem globalzona. Tem outra aqui também. Aqui vão cair muitas questões sobre jogos eletrônicos, tá? Olha, aqui C7 e C9 vão dialogar. Eu coloquei aqui, esse texto é lindíssimo, faz diálogo com a competência 5. Qual que você não gosta, CS? Que é a questão de literatura. Deixa eu pegar outra bem. Isso aqui foi porque eu estava assistindo a uma aula da UFO lá, e aí o professor falou uma coisa que eu achei muito bonita, que ele falou: o cérebro humano é suscetível a tudo que envolve a avaliação social. Aí, como eu estava com as questões abertas na aula, né, fazendo duas coisas ao mesmo tempo que você não pode fazer, viu, na aula nossa, mas eu não tinha como, que eu tinha que resolver as questões para a gente falar, aí eu fui e anotei. Mas aí fica aí essa reflexão para vocês. Essa daqui também, ó, tá vendo que elas são de nível mais difícil? Elas já começam mais altas. Essa aqui é bem operacional. Essa é operacional também, mas ela é mais difícil também. Eu achei ela difícil. Eu acertei, mas eu achei ela difícil. Essa é bem global. Olha, dentre os jogos e as brincadeiras expressas na cultura popular, que se perpetuam e se transformam pela tradição oral, podemos reconhecer. Se a gente não conhecesse, se você não conhece os esportes, você não acerta. Agora eu queria falar com vocês uma coisa, tá? O que é popular e o que é erudito? Porque isso aí vai aparecer em arte também. Popular é aquilo que você aprende passando de geração para geração. Sua mãe vai te ensinar, seu colega vai te ensinar, tá? Você vai aprender a partir da vivência mesmo. Alguém vai brincar com você e você vai aprender, ou alguém vai te ensinar a fazer isso, porque é de geração em geração, beleza? Ou meio que você já vai aprender porque todo mundo faz, é uma coisa de uma tradição popular. Já o que é erudito é aquilo que você precisa de aula técnica, tá? Para conseguir fazer. Então, por exemplo, dança de rua, o forró, forró pé de serra mesmo, sem ser aquele forró cheio de furululu. O forró pé de serra, ninguém precisa fazer aula de forró para dançar forró. Você vai num lugar, uma pessoa te chama para dançar, você vai, ó. Agora, balé. Uma pessoa te chama para dançar balé, você aprende a dançar balé? Não, entendeu? É, Aí vão pensar aqui, ó, queimada, que ninguém fala queimado, mas aqui está escrito queimado, mas a gente chama de queimada aqui na nossa região. Você precisa de alguém para te ensinar a jogar queimada? Não, você vai jogar 2, 3 vezes, aprendeu. Agora, você precisa de alguém para te ensinar a jogar vôlei, porque tem regra, tem isso, tem aquilo, tem aquilo outro. Não que a queimada não tenha, mas deu para vocês entenderem que você precisa da aula técnica ali para o vôlei, né? Amarelinha, você precisa de alguém para. Você precisa fazer aula de amarelinha? Nossa, eu vou me matricular na aula de jogo de amarelinha. Não, agora esgrima você precisa, né? Esconde-esconde, nossa, vou me matricular numa aula no Conservatório do Esconde-Esconde do Brasil. Não, mas balé você precisa, tá bom? Jogar taco, pô, diferente do beisebol, por exemplo, você tem que se matricular e tudo mais, beleza? Então essa é a diferença. Essa questão, ela me mata, velho. Essa foi a primeira vez que eu acertei essa questão, viu? Olha, Manu, a gente aprende com os erros. Toda vez eu erro. Toda vez eu erro. E essa foi a primeira. E eu vou falar com você que eu só acertei porque eu já decorei ela. Porque se eu não tivesse decorado, toda vez que eu fazia sem lembrar, eu só lembrava que eu tinha feito, mas não lembrava a resposta, eu errava. Olha que sacanagem essa questão. Os fundamentos gimínicos, ou seja, da ginástica,
da roda e da parada. O que é fundamento de roda e o que é fundamento de parada de mão? Requerem, respectivamente, a aplicação dos elementos pose e força, giro e corrida, apoio e equilíbrio, saltito e suspensão, reversão e resistência? Eu não tenho a mínima ideia. Eu só acertei dessa vez porque eu já decorei essa questão, não vou mentir. Viu? Então, essa questão é uma questão que eu não perco tempo. Por quê? Eu não consigo nem ler isso. Elementos corporais. Eu não. Ó, entendeu? Tanto é que eu desenhei ela aqui, socorro. E se eu demorar muito tempo para fazer ela de novo, pode ser que eu esqueça que é apoio e equilíbrio e erre de novo. Então, deu para entender o que é questão global? Olha lá. Considerando os princípios expostos no texto, o drible do handball. Eu só acertei essa questão porque eu era jogadora de handball na época que eu era aluna. Eu jogava no GEM, eu jogava na equipe de handball do Prisma. Então, vou saber muito. Beleza? Aí aqui eu coloquei para vocês, vocês fazem elas depois. Fechou? Podemos ir para. Tá vendo? Olha aí, galera. Tá na questão 28 e de finalizar o gol. Mas, ô, Manu, eu juro para você que eu só acerto essa questão porque eu joguei handball mesmo é, no colégio. Porque se for, se a gente for pensar, né? Você tem que jogar handball. Por isso que ela é global, entendeu? Não perde tempo com ela, não. Vai para as outras. Aqui tem outras questões legais, assim, ó. Esporte adaptado, tá vendo que há adaptações e tudo mais. Aí tem muita questão global, olha. No contexto das aulas de educação física escolar, os valores olímpicos e paralímpicos podem ser identificados quando o colega. Se você, para começar, você tem que saber os valores olímpicos e paralímpicos para acertar. Mas essa aqui o texto ajuda um pouco, tá? Porque ele fala, os valores olímpicos são amizade, excelência e o respeito, tarará, tarará. Aqui ele fala quais são os valores, então o texto ajuda. E aí, o que você vai fazer? Está perguntando sobre os valores. Procura sobre os valores. Beleza? Ó, isso é que é ler com esperteza. Beleza? Podemos ir para a arte? Vocês querem que eu faça separado também? E vocês fazem primeiro as questões de educação física ou vocês querem ver arte hoje também, já de uma vez? Quer que faça separado? Tá. Então eu faço separado, Cési. E aí na aula de segunda eu começo com eu acho que na aula de segunda, então, eu não vou falar de competência 3, não. Eu vou deixar a competência 3 a aula gravada para quem quiser assistir. Na aula de segunda, eu faço uma revisão da matéria de arte toda, um slidezinho, mando para vocês e coloco o que, que cai em cada habilidade. E aí, na aula nossa de sexta-feira que vem, a gente faz só artes, habilidade por habilidade, tá vendo? Que aí eu ponho todas. Aí eu ponho o que é mais cobrado, porque artes é muito difícil mesmo. Eu acho as questões de artes, inclusive, infinitamente mais difíceis que as de literatura. Não sei também se é porque eu sou formada em letras, né, e não em artes. Mas eu acho as de artes muito mais difíceis. Aí eu coloco para vocês, porque eu coloco, inclusive, o que mais cai, tá vendo? Ó? Eu coloquei aqui, ó, matérias presentes nas questões que podem auxiliar na resolução. Interpretação de texto, né? Pré-modernismo, dentro de pré-modernismo, o que, que cobre? Estética, questão social e crítica, e arte contemporânea, dimensão estética, dimensão social e crítica, as artes cênicas, o texto teatral, galera, o texto teatral cai demais no Enem. Com material reciclável? Qual? Deixa eu ver se eu acho ela aqui.
Ah, eu vou ter que olhar. Não sei cadê ela, não. Essa? Essa aqui? Ah, mas deixa eu te falar, essa questão é básica, viu? Essa questão é básica, porque você tem que lembrar que é arte conceitual. Ela é difícil, mesmo olha lá o nível dela. É igual o dadaísmo aqui, ó, também é básica. E a dimensão estética da arte, dimensão política. Eu fui colocando aqui para vocês todas as dimensões para ficar mais fácil. Ó, caem muitas questões sobre instalações. Dentro das questões de instalações, o que mais cai é o envolvimento do papel do espectador na arte. Mas aí eu vou discutir elas com vocês. Essa questão para mim é tão fácil, mas é porque a gente é mineira, né? Essa do barroco. Porque o nível dela é altíssimo, tá vendo? O nível dela é 643. Essa eu acho tão bonita também. É porque tem muita questão básica e vocês não estudam arte. Aí eu vou fazer a que sou baiana. É. Se você fosse do estado de Aleijadinho, você acertaria. Mas aí eu vou montar o slidezinho para segunda. Fechou? E aí a gente faz certinho. Coloco para vocês aqui, ó, tá vendo? E aí eu mando a apostila. Fechou? Então é isto, galera. Ó o Paulo Nazaré aqui, ele vai cair no na UFMG, ó. O Paulo Nazaré, a obra Pão e Circo é dele. Olha ele aí. Lembra aquele que tem um pão aqui, um pão aqui, um pão aqui? É ele aí. Mas aí eu mando para vocês. Vocês querem que mande, então, né? Já as questões das habilidades, eu vou pôr tudo num drive só e mando. As da Uni também, mando. Beleza. Vou pôr tudo num drive só e mando para vocês. Fechou, então, galera. Para a próxima aula, então, vamos falar de artes e na aula de segunda eu vou voltar na matéria de artes com vocês. Um beijo, um queijo. Tchau, tchau. Obrigada pela companhia nessa sexta. Beijão.